Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Nós vamos começar a nossa prática estabelecendo a nossa motivação pura. Nós vamos rezar para todos os Budas inseparáveis de Guru Rinpoche, inseparáveis de nosso Guru, para que nós possamos estabelecer uma motivação pura que abarca todos os seres sem distinções, sem excluir nenhum ser. Nós tiramos um momento para estabelecer essa motivação. Em um ensinamento recente, Chugnima Rinpoche falou como que quando nós nos reunimos, mesmo que agora à distância, como nós estamos, para ouvir mesmo algumas poucas palavras do Buda, como isso é fruto de muitos méritos e aspirações que nós fizemos no passado. Para aqueles de nós que somos budistas, quando nós fazemos a nossa prática, no contexto da prática, nas nossas dedicações, nas aspirações que nós fazemos, nós sempre dizemos que nós possamos estar inseparáveis de todos os Budas, do Dharma, da Sangha, em todas as nossas vidas, até encontrarmos um estado de completa liberação. E ele disse, agora quando nós nos reunimos dessa forma, nós estamos colhendo os frutos de termos feito aspirações como essas no passado, de termos criado muito mérito no passado, mesmo para juntos ouvirmos algumas poucas palavras do Buda. Há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, nós falamos sobre o ensinamento do Buda, onde ele falava sobre mérito, como alguns de seus discípulos não conseguiam chegar a uma conclusão qual qualidade era mais importante de ser cultivada, a boa aparência, a diligência, habilidades artísticas ou insight e sabedoria. Então eles perguntaram a Buda qual era a qualidade mais importante. Ele disse que era o mérito, porque sem mérito nenhuma dessas outras qualidades estariam presentes. E hoje nos ensinamentos o Buda nos fala da importância de como dedicarmos o mérito quando nós acumulamos mérito. O Buda, então, nesse ensinamento em particular, estava em Sravastri e junto com uma sangha de muitos monges e bodhisattvas, todos eles haviam atingido um estado de realização que nós chamamos de não retorno. Maitreya, o Bodhisattva Maitreya, estava presente e ele se aproximou do Buda e pediu permissão para que ele pudesse fazer algumas perguntas. Mas o Buda se manteve em silêncio por um tempo. Então, o Bodhisattva Manjushri Kumarabhuta se voltou ao Bodhisattva Maitreya e falou, se você, Maitreya, não fizer tais e tais perguntas, basicamente ele descreveu várias perguntas que não imputassem uma verdade às coisas que elas não tinham, como, por exemplo, imputar permanência aos fenômenos que são todos, na verdade, impermanentes. Se você não fizer tais perguntas dessa forma, então o Buda irá lhe conceder essa permissão. E Manjushri Kumarabhuta disse a Maitreya, a razão para isso é porque quando os seres imputam uma verdade às coisas que elas não têm, isso faz com que apego surjam. E os ensinamentos do Buda Dharma são do não apego. Então Maitreya, Bodhisattva Maitreya, se dirigiu ao Bodhisattva Manjushri Kumarabhuta e ele disse, Manjushri, eu sempre apresento minhas perguntas ao Buda de uma forma que não contradiz a talidade. E ele descreveu de forma extensa, através de um ensinamento, como que tudo aquilo que ele expressava ao Buda e em geral nunca era separado da visão da verdade última, da verdade absoluta, da talidade.
E os ensinamentos que ele deu foram tão impressionantes que um outro Bodhisattva que estava presente se dirigiu a Buda Shakyamuni e disse: nós estamos tão impressionados com a certeza da aceitação da verdade última do Bodhisattva Maitreya, sua sabedoria e habilidade em ensinar. Seria de uma grande ajuda para nós, Buda, se o Buda pudesse nos dizer quando foi o primeiro momento em que o Bodhisattva Maitreya deu surgimento à mente que se volta para o despertar. E o Buda disse, o Bodhisattva Maitreya praticou uma conduta pura, profundas acumulações de mérito, fazendo grandes reverências a muitos Budas no passado por muito tempo. Ele disse, eu mesmo, o Buda Shakyamuni, dei surgimento à mente do despertar muito depois de Bodhisattva Maitreya. Ele disse, num passado muito distante, veio ao mundo um Buda chamado Pura Luz Dourada. Ele era um ser insuperável que guiou muitos e muitos seres ao estado de liberação. Naquele mesmo tempo, havia um rei chamado Cor Dourada, que tinha uma profunda reverência, devoção, respeito por esse Buda, e por um tempo extremamente longo, ele fazia profundas oferendas a esse Buda. Não só oferendas que ele fazia uma vez ao ano, uma vez ao mês, uma vez por semana, mas constantemente ele fazia oferendas a esse Buda, de uma forma tão sincera e pura que todos à sua volta se inspiraram dessa forma também, e também faziam oferendas a esse Buda. Prestavam homenagem, faziam reverências a esse Buda. E depois de muito, muito tempo praticando assim, esse rei resolveu construir à frente de sua residência um grande pátio que ele decorou com tudo que havia de mais precioso. O chão, todas as laterais, o trono, todos decorados com joias preciosas, instrumentos para sóis. Não só ele decorou dessa forma o pátio, o local onde ele queria convidar o Buda para que viesse, mas também ele decorou dessa forma todo o caminho entre esse pátio e o templo onde esse Buda morava. O Sutra descreve como 2.000 léguas de distância. Todo esse caminho ele decorou com nas laterais e a estrada por onde ele ia passar com joias preciosas, com instrumentos, pequenos sinos e símbolos nas laterais, paraçóis. Então, o Buda aceitou esse convite e, junto com o seu séquito, se colocou a caminho desse pátio que foi construído para ele ser recebido. Quando o Buda começou a andar nessa estrada, os instrumentos tocavam e os sons soavam como ensinamentos para cada ser, como a inclinação que aquele ser tinha. Se um ser era inclinado a praticar paciência, ele ouvia ensinamentos sobre a paciência. Se ele era inclinado a praticar diligência, ele ouvia ensinamentos sobre diligência. Se ele era inclinado à visão da vacuidade de todos os fenômenos, ele via ensinamentos relacionados a isso. E depois, finalmente, o Buda chegou a esse pátio e se sentou no seu trono. O rei, que havia preparado grandes iguarias para servir ao Buda, fez questão de servi-lo ele próprio com suas próprias mãos, ao Buda e a seu séquito. Depois disso, o Buda, então, deu um ensinamento que se chamava a porta de entrada individual do Bodhisattva, onde ele falou sobre as 6 perfeições. Ele ensinou, nesse sutra, ele dá um ensinamento sobre cada uma delas. Ele falou como todos os Budas do passado praticaram essas perfeições, como ele próprio praticou essas perfeições, como os Budas do futuro irão praticar essas perfeições inseparáveis da sabedoria, não é a 6ª perfeição. Ele também descreveu
as faltas que um Bodhisattva não deveria ter. Ele escreveu um grande ensinamento sobre isso. Entre várias coisas, ele diz que um Bodhisattva nunca deve abandonar sequer um único ser. Como um Bodhisattva não deve julgar e olhar com menosprezo qualquer ser, o considerando inferior. E depois de dar esses ensinamentos, quando o Buda se colocou, então, a partir, o rei que havia feito tantas oferendas por tanto tempo, sentiu um profundo regozijo e pensou consigo: para que eu devo dedicar todo esse mérito que foi criado por tanto tempo? E nesse momento, em sua onisciência, o Buda viu o pensamento do rei e manifestou uma forma sua na mesma aparência que ele tinha na frente do rei. E ele disse: essas experiências como rei, porque quando o rei pensou sobre isso, como eu devo dedicar esses méritos, ele começou a pensar: eu devo dedicar para que eu tenha um renascimento como um Brahma, eu devo dedicar para que eu tenha na próxima vida um renascimento como monarca universal. E ele começou a pensar coisas assim. E nesse momento é que o Buda se manifestou na frente dele, manifestou uma outra aparência dele na frente do rei. E disse: essas aparências como um rei, como um Brahma, como um monarca universal, são impermanentes. Elas não duram para sempre e não podemos nos apoiar nelas. Elas são perecíveis. Por isso, dê surgimento à mente do despertar, para o benefício de todos os seres. Tal atitude é enaltecida pelos Budas e sábios dos mundos. Rei, você e seus súditos fizeram extensas oferendas. Agora dê surgimento à atitude da mente do despertar, a atitude vasta e insuperável. Não faça aspirações inferiores, isso é o que os seres infantis fazem, mas se torne adepto do insight profundo e genuíno e entre no caminho do supremo despertar. Comparado a alguém que, ansiando pelo nirvana, faça oferendas aos Budas, aos que passaram para além do sofrimento, preenchendo o universo com substâncias preciosas. Alguém que une as palmas das mãos e dedica todo esse mérito que foi acumulado mentalmente para atingir o despertar, cria um mérito muito maior, mesmo sem pronunciar uma única palavra. Ansiando por mérito, talvez alguém tenha unido as palmas das mãos e por 10 milhões de éons no Sansara feito oferendas a grandes líderes, a Budas das 10 direções, que deram surgimento à mente da iluminação. E de outro lado, uma pessoa sábia que confia nos ensinamentos dos Budas e oferece uma única flor a uma estupa de um Buda, dedicando todo o mérito criado à mente do despertar, irá criar um mérito muito maior. Se o mérito do ensinamento da maturação kármica da atitude da mente na direção do despertar tivesse forma, poderia preencher universos tão numerosos quanto os grãos de areia no Ganges, e ainda assim não ser nem mesmo parcialmente suficiente. Tendo ouvido isso, o rei, então, colocou as suas mãos, as palmas das mãos unidas num gesto de oração, e ele disse: eu dou surgimento à mente que se volta ao despertar. Possa eu atingir o nível do Senhor do Dharma, o Buda, e depois de atingir o despertar imaculado e não condicionado, eu devo liberar seres sencientes tão numerosos como os grãos de areia no Ganges. Quando ele estabeleceu essa atitude, é dito que o universo tremeu em seis diferentes formas. O rei, então, passou o seu trono para o seu filho mais velho, e a partir daquele momento, ele se dedicou a uma vida monástica. E Buda Shakyamuni disse, naquele momento, aquele rei era o Bodhisattva Maitreya. O Brahma que estava ali
era você, Bodhisattva, o que estava fazendo essas perguntas para o Buda. E eu também estava presente como o Senhor dos Deuses. Eu e você também fizemos vastas oferendas a esse Buda e reverenciamos esse Buda naquela época. Mas, embora eu tenha reverenciado e feito vastas oferendas a esse Buda, naquela época eu ainda não despertei, não dei surgimento à mente do despertar. Então esse Bodhisattva perguntou ao Buda quão impressionante é, quão difícil é termos mérito suficiente para despertarmos, para darmos surgimento a essa mente do despertar. Porque mesmo você, Buda, estava presente e tinha profundo respeito, mas isso não aconteceu naquele momento. E Buda Shakyamuni disse, é verdade, naquele tempo eu fazia vastas oferendas e venerava o Buda, pura luz dourada, mas apenas eu tinha respeito, deleite e admiração por ele. Então, o Bodhisattva perguntou a Buda Shakyamuni, por que foi dado a ele esse nome, Maitreya? E Buda Shakyamuni disse, há muito tempo atrás, em uma outra vida passada, num tempo de um Buda chamado Ratnashatra, o Bodhisattva Maitreya nasceu como um monge, com uma prática extremamente pura. Em um determinado momento, ele fez uma intenção profunda de que ele apenas iria comer a sua refeição. Os monges, às vezes não, os monges saem para pedir alimento, para comerem uma vez por dia, e ele fez a intenção, o voto de que ele apenas iria comer, depois que ele estabelecesse 100 pessoas no caminho dos 5 preceitos fundamentais. E assim, ele fez por muito tempo. Às vezes, em um único dia, ele fazia isso e aí se alimentava. Às vezes, depois de 3, 4, 7 dias, ou a quantidade de dias que fossem, ele esperava até estabelecer 100 seres nos 5 caminhos, nos 5 preceitos fundamentais. E aí se alimentava. Não importava quanto tempo passava, ele nunca se desencorajava com esse voto. E assim ele praticou por muito, muito e muito tempo. E num determinado momento, ele pensou, eu levei tantos seres a aderirem e praticarem os 5 preceitos fundamentais. Agora, eu devo levá-los a um nível superior, elevá-los a um nível de dar surgimento à mente do despertar. E assim, ele deu vários ensinamentos, incluindo o ensinamento profundo sobre a bondade amorosa, a importância da bondade amorosa. E ele atingiu um estado de realização tão profunda da bondade amorosa, que Buda Shakyamuni disse, onde quer que ele passava, por onde ele quer que passasse, quando ele chegava numa cidade, imediatamente os seres que entravam em contato com ele, os seres daquela cidade, também sentiam uma profunda bondade amorosa. Isso se tornou tão constante em sua experiência que os deuses acima se regozijaram profundamente e disseram, esse é o grande Bodhisattva a ser abençoado, Maitreya. Quando o Buda daquela época, Ratnachandra, ouviu falar sobre isso, ele sentiu um profundo regozijo e fez uma profecia. Ele disse, através da sucessão de todas as suas mortes, transmigrações, renascimentos na existência cíclica, este Bodhisattva será conhecido como o Bodhisattva grandioso ser Maitreya. E ele manterá esse nome quando atingir o estado desperto, se tornando o Buda Maitreya. Quando o Buda terminou de dizer isso, então de novo o universo tremeu de 6 diferentes formas. E Buda Shakyamuni disse, é difícil obter um corpo humano precioso. É raro para um Buda aparecer. É difícil ter fé no Buda.
É difícil dar surgimento à mente que se volta para o despertar. Mesmo em muitos milhões de anos, essas 4 circunstâncias são difíceis de encontrar. Agora que você as encontrou, não abra mão disso. Não desperdice esse potencial tão poderoso. Então, agora, quando nós nos engajamos em nosso treinamento, em nossa prática, nós nos damos conta que mesmo na nossa prática de desenvolvimento e completude, onde nós estabelecemos um refúgio, onde nós voltamos a nossa atenção para o refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, no Guru e Dhamma Dakini, quando nós estabelecemos o propósito da mente do despertar para o benefício de todos os seres, passamos pelas diferentes visualizações e preces, quando nós temos a oportunidade de nos engajarmos na prática da consumação, onde nós abrimos mão de toda a visualização, na dissolução e descansamos a mente em seu estado natural, fazendo preces de dedicação e aspirações no final. Quando nós nos dedicamos a uma prática como essa, nós estamos, de um lado, já colhendo o fruto de muitos méritos e aspirações no passado, e ao mesmo tempo plantando as sementes para que esse benefício continue até o total despertar da mente.